Oi, aqui é a Vivi Baraldo e esse é um canal que eu trago a minha colaboração como trabalhadora da luz, né, falando sobre transição planetária e despertar espiritual. E isso é um caminho muito individual e muito particular. Mesmo que a gente tente guiar através da nossa palavra, que é uma interpretação sobre aquilo que é Deus e sobre o despertar espiritual, é um caminho que é muito individual, né? Porque cada um faz as suas próprias reflexões, tem o seu tempo e energia dispensados à presença de Deus dentro da sua escolha. É um caminho que ninguém pode fazer pelo outro, mesmo que a gente queira que o outro faça. Nós temos o nosso próprio caminho. E dentro do meu caminho, eu tenho como compromisso com Deus, com Jesus e o Espírito Santo, essa tríade que me acompanha de uma forma tão linda, né? Trazer as reflexões que eu faço na minha própria vida e que Deus conversa comigo, para que talvez edifique seu processo de despertar espiritual também aí, do lado daí. Então seja bem-vindo. Se você se identifica com a minha energia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e comentar, que é uma forma que o YouTube entende que esse conteúdo ele é valoroso e importante, e aí acaba entregando para outras pessoas também. E aí eu tenho feito, né, uma pergunta para Deus, né? Ficou insistente essa pergunta assim na minha mente. Em que momento que eu comecei a me perder de mim? Durante muito tempo eu achei que isso tinha acontecido na vida adulta. Eu achei que tinha sido por causa de um relacionamento, de uma escolha errada que eu fiz, de uma decepção que eu passei, dos processos de lutos que eu passei na vida. Mas na oração, na minha intimidade, no meu secreto aqui com Deus, Ele foi me mostrando que esse caminho ele começou muito antes. Ele começou quando eu aprendi, ainda muito pequena, que eu precisava fazer alguma coisa para merecer amor. Eu cresci acreditando que eu precisava ser melhor para ser amada. Precisava ser mais bonita, mais inteligente, mais útil, principalmente. Que se eu não fosse útil, eu não seria amada. Que eu precisava ser forte e muitas vezes até perfeita. Acreditava que se eu não fizesse tudo muito certo, eu não seria amada. Porque dentro de mim existia uma mentira silenciosa que você não é suficiente para ser amada. E quando uma criança acredita nisso, ela passa o resto da vida tentando provar o contrário. Ela procura amor onde consegue encontrar alguma migalha. E acaba procurando nos trabalhos, nos relacionamentos afetivos, nas amizades, na família. Busca reconhecimento, procura preencher esse vazio com dinheiro, com títulos, com viagens, até na própria espiritualidade, só que um nível muito superficial. E hoje eu enxergo exatamente os momentos em que eu tentei buscar esse amor na espiritualidade, só que de um jeito errado, fazendo do meu jeito, com os meus próprios braços. E não é assim que Jesus veio nos ensinar. Nada disso consegue preencher aquilo que só Deus pode ocupar. Existe um versículo que hoje faz muito sentido para mim. Com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí. Em Jeremias 31, versículo 3. Percebe? Deus não diz, eu vou te amar quando você melhorar. Ele diz, eu já te amei. E isso muda absolutamente tudo a partir de uma perspectiva de uma pessoa que precisa fazer para se sentir amada. Porque o mundo, ele ensina que primeiro a gente precisa merecer. É assim que funciona nos nossos trabalhos. Você não trabalha primeiro para depois ganhar seu salário? Não é assim. O reino de Deus, ele nos ensina que primeiro nós somos amados.
Durante muitos anos eu entrei em relacionamentos esperando encontrar esse amor, mas ninguém consegue dar aquilo que pertence somente a Deus. O nosso coração, ele pertence a Deus. Nós somos centelhas divinas, nós somos parte da criação, nós somos parte de Deus aqui na Terra, manifestado com o presente desse corpo físico, para que a gente possa fazer das nossas ações as ações de Deus aqui no planeta Terra. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. É isso que ele fazia em ação na nossa vida. Quando esperamos isso de pessoas, inevitavelmente nos frustramos, porque estamos fazendo delas uma fonte que elas nunca foram chamadas para ser. Não é esse o propósito. O propósito das pessoas na nossa vida não é a gente fazer para receber amor ou receber qualquer outra coisa. Deus está aqui, em presença, no nosso reino interno, para nos mostrar que nós já somos amadas, pelo simples fato de estarmos existindo aqui na Terra. Existe uma outra passagem que descreve exatamente isso. Porque o meu povo cometeu 2 males. A mim me abandonaram, fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm água. Em Jeremias também, capítulo 2, versículo 13. Quando eu li esse texto, eu senti como se Deus estivesse escrevendo a minha própria história. Eu passei anos cavando cisternas, achando que agora seria suficiente. Quando eu conseguir esse emprego, quando essa pessoa me amar, quando esse relacionamento der certo, quando eu tiver reconhecimento. E toda vez a água acabava, porque eram cisternas rachadas. Só Deus é fonte. Esses dias eu estava meditando em frente ao mar e eu estava muito conectada com Deus, assim, né? Eu tenho buscado essa intimidade de forma incessante e diária na minha vida. Porque realmente é um amor que foi um divisor de águas na minha vida quando eu conheci o amor de Jesus por mim. E aí eu tava olhando assim o mar e aí não tinha me mudado ainda, né? Ainda tava morando perto do mar. E aí eu ouvi Deus falando assim: eu darei o de beber. E aí eu fiquei pensando, né, o que seria isso? E aí eu guardei isso, porque as respostas elas vêm assim picadas, digamos assim, porque Deus gosta de nós assim pertinho dele para poder ouvir assim e entender de uma forma completa, só que no tempo dele também. E ele faz isso de forma proposital porque é pra gente continuar buscando sua presença para receber as respostas, né? E em julho do ano passado eu tive muitas promessas de Deus. Ele me mostrou o meu reino. E é tão lindo que a partir de então eu não consigo querer outra coisa senão aquilo que Deus mostrou para mim que ele tem para me oferecer. E desde então ele vem me forjando de todas as formas possíveis já para que eu consiga receber isso que ele me prometeu de forma plena. Eu não sei quando vai acontecer, mas ele me prometeu e eu confio na promessa de Deus. Hoje em dia é tão claro assim pra mim, sabe, que eu vou receber isso, independente do tempo. E quanto mais eu compreendo como Deus funciona com a gente aqui na Terra, quanto mais eu entendo assim, crio essa intimidade com Ele e entendo como que Ele atua aqui na Terra, mais eu fico rendida, entregue, confiante, né, de que eu vou receber isso mesmo. Apesar de não ver a hora de receber essa promessa, porque ela é linda, eu entendo que eu ainda estou sendo forjada, né? Então, quando eu recebi esse eu darei o de beber, fiquei guardando, né? Eu falei, Deus vai achar uma forma de me dar essa resposta em algum momento aí, né? E aí eu vi um vídeo, né, da Natália que... eu gosto muito dos vídeos dela, assim, ela conta experiências que são muito parecidas com a que eu passo, assim, com Deus, né?
E aí ela trouxe essa passagem, trouxe outras passagens também. Quando a gente busca água no deserto, no nosso deserto, né, da nossa vida, em cisternas rachadas, né, sendo que a fonte de água toda está em Deus. Quando ele disse ali para mim que ele ia me dar o de beber, eu estava no secreto há alguns dias perguntando: ai, Senhor, quando? Quando eu vou receber essa graça, né, as suas promessas? Eu estava no secreto perguntando. E aí, na hora que ele me respondeu isso, eu já tinha até esquecido desse questionamento, assim, né, dessa minha conversinha, assim, com Deus. E eu não tinha me ligado que ele vai quando Deus promete que vai te dar o de beber depois de fazer uma promessa, é ele te garantindo que ele vai saciar a sede daquilo que você precisa. E aí Deus encontrou uma forma, né, de me trazer essa resposta. Foi no vídeo da Natália. Tô até me emocionando aqui, porque Deus é tão lindo. Ele encontra formas muito criativas de dar respostas pra gente nos lugares mais inimagináveis, né? E aí eu me liguei, assim, sabe? De que ele ia saciar a minha sede daquilo que eu precisava. E a gente tem essa sede, assim, sabe? Das promessas de Deus, porque a gente sabe que tudo que vem dele vai ser o melhor e mais elevado para a nossa vida, né? E a gente precisa aguardar, esperar Deus, assim, em oração, né? No ano passado, quando eu estava passando pelo meu processo de despertar espiritual, e que eu conto isso, né, no meu segundo livro, que inclusive quem quiser adquirir, vou deixar o link aqui, né, embaixo, de acesso à compra. O livro é O Dia Fora do Tempo, um portal para despertar. Quando eu fui guiada pela entidade espiritual de muita autoridade, Papa Francisco, de achar um anel meu de tercinho que estava guardado, um anel que eu ganhei da minha mãe quando eu tinha 15 anos. E aí ele me guiou para achar esse anel. Eu tava numa mudança, assim, de casa. Eu fico... Ai, gente, eu mudo muito, né? Tudo que Deus vai me orientando para fazer, eu vou mudando de lugar. Aí achei esse anel e aí ele pediu para eu fazer uma consagração desse anel, uma oração, junto à estrela de Metatron, né, que é Enoque. Enoque caminhou com Jesus, né? Eu tenho essa estrela tatuada na palma da minha mão, que é uma ferramenta que eu utilizo para curas, né, aqui no planeta. Faz parte da minha missão fazer isso. E aí eu coloquei o anel em cima da minha tatuagem, fiz uma oração, que é o que me veio na hora, Pai Nosso, Ave Maria, que são orações que eu me conecto bastante. Pratico, né, uma espiritualidade sem templos. E aí me veio Jesus pegando nas minhas mãos, pedindo para eu colocar esse anel no meu dedo anelar esquerdo, da mão esquerda, e dizendo que meu compromisso era com ele. E eu também tinha feito perguntas assim no secreto com ele, né? E eu não entendia esse conceito, porque eu não conhecia essa palavra, né? De que Jesus é o noivo, né? E ali ele estava me consagrando, né? A sua noiva, né? A mulher que ia ser regenerada ali, né? E ele provê tudo aquilo que nós precisamos aqui na Terra, a partir do momento que você faz esse compromisso com ele. Jesus é o meu noivo, né? Deus é o meu marido. Ele vai me prover aquilo que eu preciso. Ele faz com que a água chegue até mim. E desde que eu tive essa percepção de Deus na minha vida, eu só venho recebendo presentes do universo. Eu me mudei de Salvador, tô morando no interior da Bahia. E aí eu sempre cantava assim pros meus cachorros de manhãzinha cedinho pra acordar eles, pra gente passear. Bom dia,
O sol já nasceu lá na fazendinha. E aí hoje a gente tá aqui na fazendinha. A gente mora a 10 quilômetros da cidade. Vou ficar por aqui, né, por um mês. Depois vou para outro lugar. E vai ser assim até Deus orientar que seja diferente. E aí aqui tem muitas árvores frutíferas. E abacate é uma das minhas frutas preferidas. E aqui tem vários pés de abacate. E aí eu passeando assim com os cachorros na estrada, olhando, né, os pés de fruta para poder colher e trazer para casa, que é uma experiência assim divina, né, ter essa abundância, né, disponível assim no caminho que você passa, né. E aí vi 2 pés assim enormes de abacate e lá em cima 2 abacates grandes, assim. Eu falei assim, nossa, eu preciso conseguir colher isso. E aí, todo dia que eu passava lá, eu tentava colher eles de alguma forma. E não conseguia, porque estava muito alto e eu não tenho as ferramentas necessárias para isso. Então, eu tentei pegar um pedaço de pau. Aí, o lugar que tava para poder subir na árvore ia ser perigoso, né, gente? Eu não tenho essa expertise, né, de subir e tal. E aí tentei, aí todo dia me frustrando, aí no outro dia pensava de uma forma diferente, não conseguia pegar o abacate. Eu fui na cidade, não achei abacate pra comprar, não achei banana, que era uma fruta que eu gosto muito também. Aqui tem, né, mas tá tudo verde ainda. E aí eu fiquei assim, nossa, gente, né? Aí na última tentativa que eu fiz de colher esse abacate, eu escutei, eu não consegui. Aí eu escutei assim o Espírito Santo me falando, eu vou te dar. Aí eu já joguei o pau assim do lado, eu falei assim, vai vir de alguma forma, né? Deixei e confiei, falei assim, porque quando o Espírito Santo fala que vai me dar, ele me dá. Ele caça alguma forma de me dar. No outro dia, eu fui levar um pedaço de bolo pra minha vizinha aqui, porque ela tinha me dado um saco de laranja, e aí eu fiz um bolo de laranja, um bolinho assim, e aí eu fui levar metade pra eles, né, que tem família ali. E aí ela falou, vem tomar um café. Aí eu falei, tá bom. Fui tomar um café com ela. E ali, ela planta de um tudo, né? No pedaço de terra dela ali. Ela me deu meio saco de café, meia sacola assim de café, que eles plantam ali. Olha que especial isso, né? Eu só preciso moer. Vou ter que moer o café, gente, que coisa linda. Aí ela me deu bananas, tipo várias bananas madurinhas já pra poder comer. Aí ela me deu um saco de limão, assim, uns limão grande, assim. E aí ela me deu também... O que foi mesmo que ela me... ela fez almoço, me chamou pra almoçar lá, almocei com eles. Aí foi super legal, porque são pessoas que eu tô conhecendo agora, né? Pessoa do interior, assim, que tem um processo de busca espiritual muito parecido. E aí eu tava me achando tão abençoada. E aí antes de eu ir embora, ela falou assim, você tem abacate? Ela perguntou pra mim. Aí eu falei assim, não. Aí ela abriu a geladeira e me deu um abacate que tá assim, pronto pra comer, sabe? Deus é tão maravilhoso, Ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração, Ele sabe da sua sede, daquilo que você precisa ser nutrida, ser alimentada. Você só precisa descansar na presença do Senhor e confiar nele e estar aberta para que essas coisas divinas aconteçam na nossa vida. Porque Ele está pronto para colocar na sua vida tudo aquilo que você precisa. Mas você está pronto para receber? Eu estou falando aqui de algo simples, né? De um abacate, de uma fruta. Mas existem sonhos que Deus conhece no seu coração e que Ele está pronto para poder te apresentar, mas que você ainda está sendo preparada, você está sendo forjada, né? Essa grande promessa que eu tenho na minha vida, ela é muito linda, ela vai impactar a minha vida, vida de futuras gerações. Então, eu tenho que estar preparada para isso. E eu sei que há 1 ano atrás eu não estava preparada. Mas que cada vez mais eu me sinto mais pronta para receber isso. E que eu sei que no tempo divino, porque existe o tempo divino, o tempo dos céus não é o mesmo tempo nosso aqui da terra. A gente precisa internalizar isso, entender que existem esses tempos diferentes.
para poder receber, e não é diferente com você. Nós estamos num processo de transição planetária. Há 2000 anos, desde que Jesus, foi crucificado, morreu por nós na cruz, nós estamos nos preparando para exatamente esse momento, esse lugar, esse tempo e espaço aqui na Terra, onde o despertar coletivo está acontecendo. Basta você olhar os conteúdos que você passou a buscar, se você está aqui, está ouvindo até agora 20 minutos desse áudio ou vídeo. Não é por acaso, é para você se lembrar que a gente está numa fase energética de aceleração, em que a nossa mente ela precisa estar voltada para Deus, para que as coisas aconteçam aqui no mundo, aqui no planeta Terra. E nós estamos contando com as energias aí de uma forma muito acelerada, E só vai entrar nesse reino, que é esse lugar interno de perdão, de amor, que foi aquilo que Jesus veio para nos ensinar e que a gente está aprendendo até hoje aí de forma muito falha. Somos falhos. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, de Jesus, a gente mais sente o Espírito Santo na nossa vida nos guiando. E quando a gente escuta o Espírito Santo e sente o Espírito Santo na nossa vida nos guiando, foi um presente de Deus Pai para nós aqui. Mas a nossa vida vai se encaixando para aquilo que Deus quer para nós, que é abundância, que é amor, que é um lugar onde a sua sede irá ser saciada. Bom, é isso então. Não achei que fosse fazer um vídeo tão longo, mas sempre pedindo para o Espírito Santo me guiar nas palavras, Estamos juntos aqui nesse processo de transição planetária, hora de criar intimidade com Deus, e a gente só faz isso escutando Ele, escutando Sua palavra. Cada um encontra uma forma de fazer isso. Eu leio a Bíblia, eu gosto de rezar, orar, fazer rosário, terço. Eu gosto de fazer as minhas orações assim diretas com Deus, guiada pelo Espírito Santo, de realmente clamar, glorificar a Deus, abrir minha boca assim, ver o que sai. E eu tenho aprendido a fazer isso o tempo todo, porque eu quero que a minha casa, a minha família, ela seja edificada pelo Senhor o tempo todo. Porque é assim que funciona. Eu tentei fazer com os meus próprios braços e foi horrível. Horrível. Ai, como é bom ter Jesus. É isso, que bom ter você aqui comigo. Se você se identificou com a minha energia, com a minha forma de falar e trazer um pouquinho de Deus para sua vida, não se esqueça de curtir, comentar aqui e se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo, um cheirinho.